Olá, estamos começando mais um programa, mais um Docton Entrevista pela Docton TV e também pela internet. O bate-papo de hoje é bem interessante, é isso mesmo, é sobre surdos, né? A língua de sinais, libras. E para falar sobre este tema, a convidada de hoje é a intérprete de Libras, Tatiene Mendes. Mas por que estamos falando sobre este assunto? Porque neste mês comemora-se, né, o mês dos surdos. É isso mesmo, Tatiene? Muito obrigada pela sua presença. Seja muito bem-vinda ao programa Docton Entrevista. Muito obrigada a vocês pelo convite. Tatiene, por que, né, de celebrar um mês aos surdos? Na verdade, esse mês é um mês muito importante para os surdos, né? É um mês que é considerado Setembro Azul. E a comunidade surda, ele abrange 3 datas muito importantes, que é o dia 26, que é segunda-feira agora, que é 26 de setembro, dia do surdo. Depois a gente tem uma data antes, que é o dia 10, que é o Dia Mundial da Língua, onde foi reconhecida, né, a língua de sinais como a língua do surdo. E tem o dia 30, que é o Dia Mundial da Língua de Sinais, o Dia Mundial do Surdo. Então esse mês realmente é um mês importante, porque é um mês que está mostrando para a comunidade, mostrando a comunidade surda, mostrando a língua dele, mostrando o compromisso, o objetivo desses surdos, né? Essa vontade deles. Bacana. E durante todo este mês, acontece algum tipo de atividade em Caratinga ou com os alunos ou surdos aqui da cidade? Geralmente, né, o movimento da língua de sinais com surdos e a prova dos intérpretes, a gente sempre fazendo evento em escolas, né? Eu trabalho em 2 escolas, então eu tento fazer um movimento e outros intérpretes também. Na cidade acontece às vezes passeatas. Esse mês mesmo nós vamos fazer uma passeata em outra cidade, mas toda a comunidade surda de Caratinga e região vai estar indo para essa passeata. E tem a participação dos alunos, E tem a participação dos alunos, então os ouvintes contra os surdos. Então a proposta é expandir vamos dizer assim, este conhecimento ou esta aproximação entre os que ouvem e os que não ouvem, os que sabem, né, a língua de sinais e os que não sabem, até mesmo a forma de despertar o interesse, já que todos os surdos querem a inclusão, não é isso? Isso, todos os surdos, eles lutam para isso, para que haja uma inclusão, né, uma igualdade, esse meio de comunicação. Só para a gente continuar este bate-papo no primeiro bloco, eu gostaria que você explicasse ao nosso telespectador, porque você é intérprete, como que surgiu esse interesse em você em aprender a língua dos sinais? Na verdade, a língua de sinais, ela eu acho que o primeiro momento é o amor. Não existe outra palavra para poder expressar esse sentimento, interesse, né? Porque é muito bom você olhar para o surdo e você começa a perceber que o mundo dele é muito silencioso. E aí você pensa, o que eu posso fazer? O que eu vou fazer para mudar a história dessa pessoa, desse cidadão, né? E aí o meu interesse foi dentro da igreja. Eu vi os surdos lá, um movimento na igreja, não sabia o porquê, e comecei a me sentir interesse de aprender aquela língua. E aí vai aprendendo, vai discutindo, né? Vai vendo aquela situação, aquela língua, e vai achando muito prazeroso eles conseguirem compreender o movimento de mão. E aí você fala gestos, né? E aí você percebe que é uma língua, que ela tem estrutura, que ela tem gramática, que ela tem sentido, que ela tem emoção, e tudo isso. Então você começa a querer aprender cada dia mais. O meu interesse foi daí, foi a partir daí, de ver eles ali numa igreja, sem contato, e depois dentro de uma escola, vendo o tanto que eles são capazes, o tanto que eles conseguem, o tanto que eles podem muito mais. Apenas com um sinal, com um gesto, com alguma coisa, e eles conseguem despertar. Tatiene, e quando que houve o reconhecimento nacional sobre Libras? A língua de sinais, ela foi reconhecida numa lei 10.436, né, de 2002, onde ela passou a ser uma língua. Ela parou de ser um gesto e ela foi reconhecida por lei sendo uma língua de sinais, né? E logo depois veio o decreto 5.000, que também para poder, assim, solidar mais essa informação da língua, que aí foi estipulado regras, coisas com o decreto. E nós vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho. O programa Docton Entrevista volta já.
Estamos de volta com o segundo bloco do programa Doctor Entrevista, conversando hoje com a intérprete Tatiene Mendes. Estamos falando sobre a comemoração, este mês é o mês dos surdos. Tatiene, vamos falar agora sobre a criação da primeira escola de surdos no país. Quando que foi? A primeira escola, a primeira instituição, né, de ensino para surdo que a gente teve no Brasil foi o Instituto IMES, que ele foi fundado, ele contou com o apoio de Dom Pedro II. E até uma curiosidade, por que Dom Pedro II teve esse interesse por uma escola, por um instituto, para estar movimentando essa língua, que na época não era reconhecida ainda? Porque ele teve uma neta surda. Então aí começou essa história. Então o primeiro foi o Instituto IMES. Legal, e aí vai se expandindo, né, para todo o país. Mas a gente vai chegar neste ponto de novo, né, sobre a grande luta dos surdos. Qual que é essa? Qual que é o grande objetivo? Daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria que você falasse sobre a influência da tecnologia com os surdos. Ajudou bastante nesta comunicação ou não? Não, com certeza, porque hoje a tecnologia, eu acho que ela só veio para contribuir mesmo para eles, porque esse contato com o Facebook, com o WhatsApp, em estar comunicando, né, assim, em língua, né, porque eles gravam um vídeo, então manda, tem uma dúvida numa palavra, vai pesquisar pela internet. Então, assim, com certeza esse meio de comunicação, principalmente a internet, ajudou demais. Sem falar que fica mais fácil até para se comunicar com alguém que não sabe, né, a língua de sinais. Com certeza. Vai ali, digita, tem essa possibilidade. Existem alguns programas, né, que algumas instituições apoiaram, né? Eu conheço muito um que chama Prodeaf, que é até do Banco do Bradesco, mas que o Banco do Bradesco criou. Mas existem outros programas, que é até um bonequinho, o pessoal chama de avatar, esse bonequinho. E é que ele sinaliza, você fala a palavrinha, ele sinaliza. Não sinaliza igual um intérprete, ele não é substituído. Não existe como substituir esse boneco por um intérprete. Mas ele consegue alguma coisa ajudar. A questão que não é substituído, porque você precisa colocar emoção. Eu não posso fazer um sinal, eu vou dar um exemplo, um sinal, por exemplo. Se eu estou feliz, eu preciso mostrar a minha expressão facial que eu estou feliz. Eu não posso, né? Por exemplo, feliz é assim, eu não posso. Né? Fiz feliz. Eu tô rindo. Como que eu tô rindo? Eu tô rindo, né? Eu tô triste. Então eu preciso usar isso. Então tem essa expressão, o bonequinho não tem. Mas para sinalzinho, palavra, para passar alguma informação, essa tecnologia desse bonequinho é muito importante. Vamos aprender agora, Tatiene, uma frase bacana que eu acho que seria bom para todos. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Não é tão bom? A gente talvez conhece um surdo, mas não sabe comunicar com ele. Um bom dia talvez faria toda a diferença na vida dele, né? Como que faz o sinal? Bom dia, como que é? Com certeza, né? Esse bom dia para o surdo, você ganharia o dia dele inteirinho. Ensina pra gente como que é. Seria assim, ó. Eu também quero aprender. Pode só fazer com uma mão para ficar mais fácil. As duas. Faz com uma é mais fácil. O dedinho isso, atrás, a mãozinha fechada. Mãozinha fechada. Bom, e vai abrindo e pega o dia assim, ó. O dia. Pega o bracinho daqui. Com a mesma mão que eu faço você pode, a mesma bom. mão você já desce ela e vem puxando o dedo assim, ó. Bom dia. Isso. Então seria bom dia. Que maravilha, aprendemos mais um sinal, né? Aprendemos aí do programa Volta Já e agora, bom dia. Tudo bem? Como que é? Tudo bem? Tudo bem, você só fala tudo bom? E você balança a cabeça, né? Você faz sempre essa expressão, tudo bom? De afirmação. De afirmação. Tudo bom, que bom. E vamos aprender mais, porque ela voltará ao programa Doctor Entrevista. Vamos fazer um todo, né, com sinais. Eu queria até que você explicasse quem está assistindo, né, algum parente que é surdo, está nos vendo, explicar para ele que a nossa proposta é de fazer um programa todo em Libras, com a tradução, né, com a interpretação de sinais, porque eles também são nossos telespectadores e gostamos muito de saber que vocês também nos assistem. É isso mesmo. Então vamos continuar este bate-papo daqui a pouquinho, após o intervalo. Eu espero por você. Programa Doctor Entrevista volta já. Estamos de volta com o programa Doctor Entrevista de hoje.
E hoje estamos conversando com a intérprete de Libras, Tatiene Mendes. Estamos falando sobre o mês em comemoração ao surdo, né? Eles que têm este mês para lutar, para conquistar novos objetivos, novas propostas e lembrar que eles estão aí na sociedade e querem se comunicar. É isso mesmo, né, Tatiene? Eles querem se comunicar. E para se comunicar, nada melhor do que começar a aprender na escola. Eu gostaria que você falasse sobre disciplina e inclusão. Qual que é a diferença dos dois e a escola e o ensino em Libras? Tá. Ó, a disciplina, né? A disciplina Libras, no caso seria essa a sua pergunta, disciplina, né? A disciplina Libras, os surdos gostariam por quê? Porque é um todo. Aí todos os alunos da sala, todo mundo na escola poderia estar envolvido. Poderia aprender essa língua de sinais. E aí o meio de comunicação seria mais fácil. Porque o surdo dentro de uma sala, de uma escola, muitas vezes ele precisa se comunicar e o intérprete não está perto. Então os amigos, os professores, as pessoas envolvidas naquele ambiente escolar conseguiriam comunicar com ele. Seria mais fácil a vida do surdo dentro do ambiente escolar. E essa é a luta deles, essa é a conquista. O que eles querem conquistar é isso, a escola bilíngue. Hoje, então, a gente percebe que existe a inclusão. Isso. E não a disciplina em si. A disciplina, eu acredito que seja mais complexa, né? Porque envolve os cantineiros, os funcionários, seria uma interação de todos os funcionários da escola utilizando esta língua de sinais, né? Isso. O que eles gostariam de ter e nada mais justo, já que são pessoas comuns, né, e que querem se incluir na sociedade. Esta é a maior luta deles. A maior luta dele, que ele pudessem viver num mundo onde, pelo menos a maioria, conseguisse comunicar, conseguisse se envolver melhor com ele, para eles poderem transmitir, né, as informações, as vontades. Muitos deles vão em posto, vão no médico, vão em algum lugar e não tem ninguém que possa ajudar, não só dentro da escola, mas em outra situação. Um médico, uma gestante, uma surda gestante, ela vai num posto de saúde, como que ela sabe quais são as dificuldades? Ah, eu tô de 6 meses, como que ela fala que ela sentiu dor, que ela sentiu aquilo? Ela pode até mostrar, o médico vai tentar com toda boa vontade, que a gente sabe que todos têm, mas seria fundamental se eles soubessem um pouco de língua de sinais, ou se existisse realmente uma interação melhor, uma comunicação melhor, pelo menos alguém ali naquele ambiente soubesse uma língua de sinais, a vida daquele surdo seria muito mais fácil. E é interessante que isso tudo começa assim, a gente sempre utiliza a escola como base da vida, né? A gente sabe que criação, quem cria é pai e mãe, mas aprender, acho que está tão envolvido ali com a escola, né? Porque o estudante, o surdo, ele sai ali do ensino médio, mas ele quer fazer um vestibular, ele quer fazer um Enem, né? Ele quer se formar. Como que ele vai conseguir chegar até lá, sendo que a maioria da população não sabe Libras, não sabe a língua de sinais? Eu acredito que seja uma dificuldade imensa para eles, até para demonstrar o potencial que cada um tem. E com certeza, é muito difícil. E eles são capazes, né? Eu que trabalho como intérprete, meu aluno me surpreende. Com as coisas que ele consegue fazer que eu não consigo. Então, né, eu falo que ele brilha, né, com toda a dificuldade e tal, ele brilha muito, né, nesse aspecto dele. Mesmo com toda essa dificuldade da língua, né, de não ouvir e tal, mas ele consegue brilhar. E assim, mesmo o Enem, a gente sabe que contrata o intérprete, mesmo na faculdade contrata o intérprete e tudo, mas e o mais? E quando eu não estou perto? E quando não tem um outro intérprete perto, ele precisa comunicar com o mundo. E o mundo, às vezes, falha, porque nem todos sabem. Não que todos vão aprender, porque tem gente que realmente não consegue. Mas se uma grande maioria conseguisse aprender, seria bom. E isso que eles querem. Eles querem a maioria da população, a maioria da sociedade envolvida, aprendendo essa língua de sinais. Porque isso é despertar um amor. A palavra Libras, para mim, ela deveria ser amor. Eu acho que não existe outra palavra maior. Porque isso é respeitar o outro, respeitar ele. E essa luta que a gente está para buscar os meninos, para querer incluir eles em sociedade. A gente percebe, né, como que é o pensamento do ser humano.
várias pessoas param para estudar outra língua, que é o inglês. Todos param para estudar o inglês praticamente, né? E a gente não sabe uma língua que deveria ser básica, que é a dos sinais. Isso serve para mim também como apresentadora que não sei, né, a língua dos sinais. E tem tantas pessoas, né, para falar inglês talvez você tenha que sair de Caratinga ou você encontra um vizinho, mas é coisa rara, alguém que foi embora, né, algum amigo que foi para outro país, retorna, aí que você vai utilizar o seu inglês. Até mesmo numa entrevista de emprego, né, os profissionais perguntam, você sabe inglês? Sei, mas talvez nunca usa. Agora, a língua de sinais é uma pessoa que está ali, às vezes, passando todo dia perto de você. Você percebe que aquela pessoa, às vezes, faz algum gesto, você não entende, mas está ali todos os dias. Então, aquela convivência diária, a gente não se preocupa tanto em aprender. Por isso que eu utilizei o exemplo do inglês, né? A maioria tira um tempinho para aprender o inglês, mas não aprende uma língua que tem um amigo, um colega ou um cidadão comum passando ali do seu lado, você não consegue dar um bom dia porque você não sabe a língua de sinais. É complicado, né? É algo que tem que se trabalhar, essa conscientização com a comunidade, né? A questão dessa importância em se ensinar e procurar a aprender. Com certeza. Muitas vezes a própria família do surdo, né? Muitas vezes ela tem um filho que sai para aprender inglês. E o próprio irmão não está afim de aprender a língua de sinais. Poxa vida, é complicado, né? Pois é. Nós vamos continuar este bate-papo outras vezes. O nosso tempo é curto, mas a Docton TV não podia deixar de trazer, né, uma intérprete para lembrar a toda a comunidade que este mês, né, um mês voltado para os surdos, em que eles buscam essa igualdade, esta conscientização de todos. Eu gostaria que você deixasse suas considerações finais. Gostei muito aqui do nosso final também, que houve um pensamento, reflexão, até mesmo da minha parte. E quem sabe, né, é a hora, é o momento de cada um se levantar e procurar tentar ajudar o outro e se ajudar sabendo, pelo menos, sinais básicos, né? Com certeza. Né, eu agradeço a oportunidade mesmo de estar aqui, né? E essa luta, né? Essa luta pelos surdos. E estar aqui hoje falando deles, falando desse carinho, desse amor e mostrar que é importante, né? Toda a comunidade está envolvida no surdo. Eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço pela participação e o programa Docton Entrevista vai ficando por aqui. Eu espero você no próximo programa. Até mais!